Olá, amiguinhos, tudo bem? Que prazer eu te amar e estar com você aí na sua casa para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a boca diz aquilo que o nosso coração está cheio, que nós possamos encher o nosso coração com essa palavra que está lá na Bíblia. Antes de começarmos, vamos falar com Deus? Vamos orar, crianças. Querido Deus, muito obrigada por esse tempo tão especial que o Senhor preparou nessa manhã. Obrigada porque eu sei que o Senhor vai falar comigo, porque a Tua palavra diz que o meu coração deve estar cheio da Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Obrigada por esse tempo tão especial. Obrigado pela vida do papai, da mamãe. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que irá ouvir. Que o Senhor possa estar abençoando, enchendo os corações com a Tua alegria, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém, crianças? Que prazer estar aí na sua casa, amiguinho. E hoje, antes de começarmos a história, e nós teremos uma história linda, vamos falar o versículo? Vamos memorizar a palavra de Deus. O versículo está lá em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vamos repetir? Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Que legal, que lindo esse versículo, crianças. Agora nós vamos para a história. A história se encontra lá no livro de 2 Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 11 e 12, que fala sobre o pecado de Davi. Olha só. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi estava passeando em seu palácio na casa real, quando de repente ele viu uma mulher bonita, muito formosa. Ela estava tomando banho. Davi mandou seus empregados perguntarem quem era ela. Então eles disseram: é Batseba. E crianças, Davi se apaixonou por Batseba. Mas crianças, presta atenção. Batseba, ela era casada. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, vocês se lembram, né? Davi, ele amava a Deus, ele fazia todos os mandamentos, ele fazia aquilo que agradava o nosso Deus, ele andava conforme a palavra. Mas, crianças, ele colocou seus olhos em algo que o fez se apaixonar. Ele colocou seus olhos onde não devia, na esposa de outro homem. E olha só, então Davi convidou ela para ir até a casa real. E Davi, então, os seus mensageiros trouxeram Batseba até a casa dele, e eles, então, crianças, cometeram um pecado, né? O pecado de adultério. O rei Davi adulterou com Batseba, crianças. E olha só,
O rei Davi, ele era um homem que conhecia a palavra, andava segundo a palavra de Deus, obedecia os seus preceitos, mas ele colocou os olhos aonde não devia, crianças, e ele fez algo que entristeceu o coração de Deus. Davi, ele cometeu o pecado de olhar para algo que não devia. Ele olhou Batseba e se apaixonou por ela. E crianças, ele planejou coisas más, coisas feias, para que o marido de Batseba morresse e ele ficasse com ela. Ele enviou Urias, que era o marido de Batseba, para morrer na guerra, crianças, para morrer em uma das batalhas, né? E então ele ficou com a esposa de Urias, com Batseba. Crianças, esse pecado foi muito feio. Davi, o rei Davi, fez uma coisa muito errada e deixou o coração de Deus muito triste. Ele pecou contra Deus. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Nós estamos conectados em Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos enxertados na videira, nós estamos na árvore. Jesus, ele é a nossa rocha. E quando nós pecamos, existe uma separação, crianças. O pecado nos separa, nos afasta de Deus. E assim foi com o rei Davi, crianças. Ele pecou e ele deixou o coração de Deus triste. Deus, ele está sempre pronto para nos perdoar. Ele nos ama com amor sublime, com um grande amor. Ele nos amou de tal maneira, de grande maneira. Mas todo pecado, crianças, ele gera consequências. E Davi, ele sofreu muito porque ele fez o que era contrário à palavra de Deus. Nós não devemos fazer coisas que deixam o coração de Deus triste. Nós devemos caminhar segundo a palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, né? Nós devemos usar essa palavra, guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. E essa história, crianças, me lembrou de uma musiquinha que nós cantávamos muito, que diz assim, ó: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, olhinho, o que vê, o nosso Salvador está olhando lá do céu, cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, boquinha, o que fala, o nosso Salvador está olhando lá do céu, cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, ouvido, o que ouve, cuidado, ouvido, o que ouve, o nosso Salvador está olhando lá do céu, cuidado, ouvido, o que ouve, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, mãozinha, o que pega, o nosso Salvador está olhando lá do céu, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde anda, cuidado, pezinho, onde anda, o nosso Salvador está olhando lá do céu, cuidado, pezinho, onde anda. Não é verdade, crianças, que nós possamos cuidar do que nós ouvimos, vemos, falamos e por onde andamos. Vamos novamente encher os nossos corações, caminhar segundo a palavra de Deus, para que nós possamos, criança, vigiar e orar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, que tudo que eu e você formos fazer, nós pensamos assim, será que no meu lugar Jesus faria assim? Se nós fizermos essa reflexão, é muito difícil a gente errar. Então vamos refletir? E para terminar agora, vamos
memorizar novamente o versículo que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: não há santo como nosso Senhor, porque não há outro fora ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Amém, crianças? 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o nosso Deus, porque não há outro fora ti. Rocha minha, não há outra como nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada. Obrigada por esse tempo tão especial. Que cada amiguinho, Senhor, possa estar durante toda a semana lendo novamente na Tua palavra sobre o rei Davi. E, Paizinho, que em nome de Jesus eles possam encher os corações com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor guarde, que o Senhor traga à mente de cada um deles, Paizinho, a Tua palavra. Abençoa essa semana, que eles possam Te buscar, que eles possam Te buscar no tempo, no lugar secreto, que eles possam falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Assim eu oro por esse tempo tão especial que nós tivemos juntos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, beijo no seu coração e tchau!